E aí, pecuária? Bom, eu estou aqui para começar mais um podcast Negócio Animal. E o podcast Negócio Animal, como você já sabe, tem o intuito de levar informação da pecuária para todos nós. A gente está sempre aprendendo e o convidado que está com a gente está sempre ensinando a gente mais um pouquinho. Então, sempre acompanhe o nosso trabalho, clique no sininho para ser avisado quando tiver novos conteúdos. Eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, que fazem parte do nosso trabalho, que ajudam e incentivam a gente, que é a Tairana, em nome da Tatiana, sempre apoia a gente. Inclusive, a entrevista de hoje foi organizada pela Tatiana. Muito obrigado, Tatiana. A Tairana é uma central de inseminação, de retirada de sêmens dos touros. Eles ficam hospedados aqui em Presidente Prudente, fazem um trabalho magnífico. Ontem eu visitei toda a propriedade aqui, laboratório, vocês vão ver vídeos disso. É muito surpreendente o trabalho que eles fazem aqui, a qualidade técnica é maravilhoso. Depois vocês vão ver tudo isso nos vídeos que a gente fez com a ajuda da Bárbara aqui dentro da Tairana. E também gostaria de agradecer a Cemex, que apoia o nosso trabalho também em nome de Nelson. Nelson, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela participação de vocês. A Cemex, ela presta um serviço muito bacana da comercialização dos sêmens que são retirados também daqui ou que são importados de outras regiões do mundo. É um trabalho magnífico e o trabalho de consultoria que eles fazem, além de vender sêmen, é te vender o sêmen adequado para o teu rebanho e para a tua propriedade. Consulte a Cemex antes de comprar sêmen, o trabalho é magnífico. Muito obrigado, Nelson, pelo apoio. E hoje eu tenho aqui, participando desse podcast, o Marco Gambelli. Ele é especialista em nutrição e pastagem da pecuária e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui para a gente, sobre esse trabalho que ele vem fazendo aqui na região, que é muito bacana. Eu já ouvi algumas coisas, vou tentar pegar essas melhores histórias aqui para mostrar para vocês, para trazer aprendizado. Marco, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar aqui, colocando o teu tempo. Obrigado por estar aqui, agradeço, Gustavo, o convite, a Tatiana, a Tairana, a Cemex. É muito importante, a gente está levando essas informações, está levando conteúdo para os produtores que, principalmente num momento como esse, esse momento está complicado, em que nós estamos vivendo, entre aspas, uma crise, é um momento importante da gente buscar alternativas, a gente falar o que nós temos que fazer diante disso, qual que é o caminho a ser seguido. Isso é importante um papo. É por isso que a gente está aqui. No que nós podemos contribuir, né? E você que é da pecuária e está sentindo esse momento na pele, é um ciclo, gente. É um ciclo. Calma, respira. A gente tem conhecimento para passar, né, Marco? Tem coisas para fazer na tua propriedade para melhorar. Calma, é um ciclo, isso vai passar. Todo mundo tem os perrengues e conta para pagar, mas calma, respira e vamos buscar conhecimento, gente. É isso que é importante nesse momento. Mudar o jeito de fazer, porque tem aquela máxima, não dá para obter resultado diferente fazendo a mesma coisa, você precisa mudar o que fazer, e não é mudar de qualquer jeito, então tem que estar com um especialista na área para poder fazer a mudança direito. Marco, conta pra gente, por favor, como é que você começou? Você contou um pouquinho da história que você não era da pecuária, né? Eu não nasceu vim com o pé no pecuária, curral. não nasci com o pé no curral, vim de uma cidade próxima aqui a Presidente Prudente, chamada Regente Feijó. E meu pai era um professor universitário e industrial. Trabalhava com uma fábrica de shorts e vinha crescendo abruptamente, já estava com 200 funcionários. De repente veio aquela época do congelamento. E aí, para resumir a história para você, sobrou um Fusca amarelo que era do meu avô. Meu pai foi morar no litoral, em Caraguatatuba, e daí, nas primeiras, surgiu a ideia, eu nem sabia o que fazer, estava concluindo o curso de administração de empresas naquela época, porque eu iria assumir a fábrica, não tinha nada a ver com o campo, nada a ver com a parte rural. Sempre gostei de animais, sempre gostei de bicho, mas não tinha nada a ver com o negócio. E aí meu pai falou, por que você não faz zootecnia? Vai vir um curso na Unesp aqui de zootecnia, por que você não se matricula e faz? Acabou que esse curso não saiu, mas veio na Unoeste, o curso de zootecnia. Tá? Mas não estava numa situação, vamos dizer assim, perrenguenta, uma situação caótica. E a Unoeste particular, não era um curso barato na época, existiam os custos de hospedagem, enfim. E eu comecei a fazer o curso... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, sem dinheiro, não conseguia pagar mensalidade, não conseguia fazer prova. Foi quando, nas primeiras férias
minhas. Eu fui para casa do meu pai, em Caraguatatuba, e próximo aonde morávamos, tinha uma academia, que na época era o que eles chamavam de vale tudo, e musculação. E eu fui lá, fiquei olhando o pessoal treinar, e fui lá dar um palpite, o cara falou, você não quer tentar aqui? E eu fui lá e... Mas eu vou contar direito, gente. Foi o seguinte, o cara estava enorme lá e perguntou, né? O Marco perguntou para ele, e se eu te derrubar? E o cara falou, quero ver se me derrubar. Ele foi lá e derrubou, especialista em judô, né, Marco? Eu dava aula de judô, né? Eu dava aula de judô na época, sempre praticando esporte. E aí ele pediu para que eu ficasse. Você não quer trabalhar para mim aqui, me ensinar? Eu falei, eu não sou daqui. No final daquela semana que eu fiquei lá, ele me fez uma proposta que era para trabalhar de segurança em show. Então, durante toda a minha faculdade, eu saía na quinta-feira à noite de ônibus daqui de Presidente Prudente, pegava um ônibus até São José dos Campos, de São José dos Campos, descia até Caraguatatuba, trabalhava sexta, sábado e domingo nas matinês, quando tinha, e retornava. E ainda dava treinamento para ele. E com isso consegui me formar. Eu posso dizer que eu dei muita porrada para poder estar me formando, para fazer a zootecnia e, enfim, para chegar onde a gente queria estar chegando. Né? E é isso, né? A força de vontade e o esforço para fazer acontecer as coisas. Né? E é isso que a gente tem que ter em tudo que a gente faz, inclusive aqui na pecuária. Exatamente. Muito bacana. E aí terminou a faculdade? Terminei a faculdade, já fiquei na universidade dando aula, dei aula há 10 anos na graduação e estou até hoje na pós-graduação da universidade. Então já fiquei dando aula, a partir dali começaram a aparecer algumas consultorias e a coisa foi crescendo, montei uma empresa, essa empresa cresceu. Né? Hoje o nosso grupo atende mais de 1 milhão de cabeças de animais. A gente fez essa continha mais ou menos assim, só para saber o que nós estávamos atendendo. Então, é um volume grande, são grandes propriedades no Brasil todo, praticamente, no norte do país, até o Paraná, no sul a gente não entra muito, mas são um volume grande e um trabalho bem significativo na área de pastagem e nutrição. Que é o que nós fazemos. E essa é uma área que, né, quando a gente fala de pecuária, mas o pecuarista ele tem que ser um técnico, tem que ser em pastagem. Ele tem que ser bom na pastagem, que é o alimento do animal dele, né? A gente fala pecuarista, mas na verdade ele é um tudo ali, né? Agrônomo. Ele tem que ser tudo. Mas na verdade a gente enxerga o seguinte, nós estamos vivendo um momento, Gustavo, é muito ruim a gente enquanto técnicos, porque você chega nas propriedades, as pessoas estão vivendo um momento em que o preço da arroba lá no chão já esteve mais de R$300. Hoje, 230, R$220, ou seja, um valor bem abaixo do que se acha ótimo. E com isso, o baixo astral, a contaminação, o desânimo impera em cima disso. Tá? Muitas pessoas desanimadas, só que eu penso o seguinte, nós não temos que pensar, você vai conseguir resolver o problema do preço? Sofrendo. Você vai conseguir resolver o problema de mercado sofrendo? Isso não depende de você. O que depende de você é ser eficiente. E a gente consegue muito mais eficiência, muito mais do que nós estamos fazendo hoje. A gente atende grandes projetos e a gente vê tecnologia de ponta entrando nas fazendas. Aqui nós estamos na Tairana, num lugar que vende genética, que trabalha com genética de ponta, a gente vê touros genética de ponta entrando nas fazendas. Só que aí quando você vai falar do pasto, que é a base, tá? Quando você vai falar do pasto, quem cuida do pasto? Quem maneja? Você tem gestão desse pasto, do que o animal colhe? Tá? Porque o animal ele pode colher um pasto de 13%, 14% de proteína, tá? Ou pode colher um pasto de 5%, 6% de proteína. Faz toda a diferença na hora do ganho. Um animal, no mesmo pasto, nas águas, pode ganhar 800 gramas, se ele entrar num pasto colhendo uma folha no ponto certo, ou ele pode ganhar 300 gramas no mesmo momento, no mesmo ponto, gastando o mesmo custo do animal. Só com gestão você consegue fazer Só com gestão. Então a gente tem que começar a entender e cuidar do nosso negócio de uma maneira global. Existem, na verdade, 3, né? 3 pontos básicos que a gente tem que cuidar, além da comercialização, além do resto. Mas genética é um ponto muito importante e nos dá uma resposta fantástica em termos de custo de produção. Nós temos que cuidar do nosso sistema de produção, no qual engloba o pasto e a nutrição propriamente dita. Que tipo de suplementação,
Qual a velocidade que você vai querer andar no teu negócio? E a sanidade. Não vou falar muito em sanidade porque não é nossa área, não tem jeito de... Você acha que a mudança da cultura está acontecendo no pecuarista? Porque assim, eu sou de uma geração que eu vi meu pai e meu avô, meu avô era leite, meu pai pecuária de corte, e eu não via eles muito antenados em dados, em números, né? Eles faziam aquilo que já vinha sendo feito, né? O meu pai não, meu pai já na pecuária já foi implementando alguma coisa, mas o meu avô fazia aquilo que vinha sendo feito há muito antes dele. E eu vejo uma questão de cultura, né? Porque nem todo mundo sabe que a diferença da altura do capim tem essa diferença de proteína, por exemplo. E isso é uma coisa que você consegue ajustar reservando, sei lá, mais 30 dias ou alguma coisa assim, a gestão do negócio, né? Você acha que a cultura está mudando nesse sentido? As pessoas estão ficando mais atentas a dados? Nós gostaríamos que fosse uma velocidade um pouco maior. Tá? Eu gostaria que fosse uma velocidade maior. Está acontecendo, está havendo mudança. Só que qual que é o grande problema? O pecuarista, ele não se atenta ao negócio dele como negócio. Ele se enxerga como pecuarista, como fazendeiro. Tá? E o que é o negócio dele? É uma empresa que produz. Quando você conversa com um produtor de soja, quando você conversa com um produtor de milho, de pronto ele já te fala, olha, o meu nível de produção são 60 sacas de soja por hectare, são 70, são 80. E ele sabe o que ele tem que fazer para melhorar. E ele sabe o que ele tem que fazer para melhorar. Mas tal... o que é importante? Ele já sabe e ele já consegue se enquadrar num nível tecnológico pela produção que ele tem. Uhum. Aí você pergunta para um pecuarista, quanto você produz? Ele não sabe. Ele nunca parou para fazer essa conta, né? Quanto que eu produzo? Se você pegar uma fazenda média aqui no Centro-Sul, tá? Uma fazenda média em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, ela vai produzir entre 3 e 4 arrobas por hectare ano. Algumas 5. Uhum. Se você falar em 5 arrobas por hectare ano, é uma atividade que fatura hoje R$1.000, R$1.200, com uma margem de 25%, vai faturar líquido mais ou menos R$200 a R$250. Você, estando numa atividade que fatura R$200, R$250 por ano, por hectare ano, qualquer aceno de arrendamento, qualquer outra atividade vai entrar na tua pecuária e vai acabar com a tua pecuária. Você fatalmente vai sair desse negócio. O que eu quero dizer, Gustavo, é que uma pecuária de 3, 4, 5 arrobas por hectare ano é uma pecuária que vai sair do negócio. Esse pecuarista, ele vai sair, ele vai buscar outras atividades, ele precisa disso. Hoje, nós estamos falando de um negócio que precisa, para você pensar em se manter no negócio, pelo menos 10 arrobas por hectare ano. Para você começar a ganhar dinheiro, se é uma fazenda que é competitiva a qualquer cultura, de 15 a 20 arrobas por hectare ano. Então nós temos que pensar em mudar o nosso sistema de produção. Sim. Só que o que é a notícia boa? É que não é difícil de ser feito isso. Não é impossível de ser feito isso. Basta a gente ter foco no que a gente faz. Isso é muito, muito importante mesmo, Marco. Essa gestão, essa mudança, essa concepção que você falou, né? Que o dono da fazenda, ele se via como fazendeiro, mas eu não via esse pessoal preocupado, como a gente vê com a agronomia, de ter o número na ponta da língua. Eu sei, e se chover tanto, vai dar tanto, e se chover tanto... O cara sabe e tem uma desculpa para tudo. Uhum. Nós temos que parar de pensar da porteira para fora. Nós não temos condição de resolver o problema do mercado, nem hoje, nem nunca. Nós temos que pensar da porteira para dentro, nós temos que pensar em ser eficientes. Qual que é a arroba mais barata que nós vamos produzir hoje em qualquer negócio de pecuária? É a arroba da recria. É uma arroba de 120, 130, 140 reais. Uhum. Essa arroba, por exemplo, um animal na recria, ele viabiliza um animal ser confinado porque ele produz uma arroba barata. Então, eu vou no mercado comprar um animal, tá? Uhum. Eu pago um animal com ágio. Se eu for eficiente na recria, eu consigo tirar esse ágio. E se eu conseguir tirar esse ágio, eu levo um animal para terminação com bom custo. Eu consigo ganhar dinheiro. Porque o teu custo inicial foi adequado, então você consegue ganhar dinheiro. E consigo viabilizar o meu negócio. Então, nós temos que entender isso. Uhum. Tá? E hoje a gente entende que as ferramentas estão aí. Nós temos ferramenta para tudo. Nós temos ferramenta para o sistema de produção, para o pasto, uhum. tá? Simples assim.
Nós temos ferramenta para genética. Tá? Antigamente você colocava... O que você tem que entender? Você coloca dois bois numa mangueira. Tá? São parecidos. Se você colocar qualquer pessoa que entende de boi, ele vai falar, esse boi aqui é bom e esse boi aqui é ruim. Hoje, nós temos ferramenta para avaliar o que é esse boi ruim e o que é esse boi bom. É ultrassonografia. Sim. A gente tem uma palavrinha que se chama área de olho de lombo. Você está sendo muito técnico, mas você vai ter que conviver com essa palavrinha. Você vai ter que aprender algumas coisas. A gente lá. sabe que quanto maior... A área de olho de lombo, na verdade, é o contrafilé medido no animal vivo. É o contrafilé, é o tamanho do contrafilé. Pelo tamanho do contrafilé do animal, você consegue entender se esse animal vai ter predisposição para ganhar peso ou não. Para cada 10 centímetros no tamanho do contrafilé de um animal, você ganha 110 gramas de ganho de peso na recria. Peraí, então você está me dizendo que pela análise da carcaça, pela análise do contrafilé, eu consigo saber se ele vai, o quanto que ele vai ganhar ou não de peso. Eu consigo... Com uma alimentação adequada. Exatamente. Eu consigo tirar o boi ruim do sistema. O famoso boi ladrão. Esse boi ladrão é o que mata teu sistema. Sabe qual é o grande problema? Ele come igual o outro e não Sabe qual é o nosso rende, grande né? problema, Gustavo? A gente fica feliz com a média. Uhum. Nós técnicos, nós pecuária, somos felizes. Então, se eu montei um confinamento lá de 2.000 animais, tá? E o animal ganhou 1,650 kg, 1,7 kg, e deu 1,100 kg de carcaça por dia, tá? Que é um excelente ganho, e fez uma arroba de 190, 200 reais, nossa, meu confinamento foi bom, tá tudo certo. Tá? Não tá certo. Se você fracionar isso, dividir em cabeceira, meio e fundo desses animais, mensurados, você vai entender que tem um animal ganhando 2 quilos e tem um animal ganhando 900 gramas. Quem está pagando a tua conta? É esse animal de 2 quilos. Isso acontece no confinamento e isso acontece no pasto. E nós temos condições hoje de mensurar isso. E não é uma ferramenta cara. É uma ferramenta que está aí, acessível a todos. Começa com, né, com onde a gente está aqui, da questão de melhoramento genético. Começa com melhoramento genético. Se você vai escolher um touro, escolhe um touro bem avaliado por ultrassonografia, um touro com área de olho de lombo boa, um touro com marmoreio. Marmoreio, tem gente que fala, mas marmoreio não me interessa porque eu não recebo. Tudo bem, você não quer trabalhar com carne de qualidade, mas isso é uma cereja do bolo, isso vem de graça. Mas gordura, assim chamado EGS, significa que o animal vai ser bom de reprodução. Se eu tenho um animal com EGS alto, se eu tenho um animal com área de olho de lombo, ou contrafilé grande, significa que vai ser um animal bom de desempenho. Eu tenho que ter um animal equilibrado para essas duas características. Se eu tenho isso, eu tenho produção. E a gente teima em escolher pelo olho. Nós não podemos mais fazer isso. Tem toda a tecnologia aí para ajudar a gente, tem que procurar por isso. Toda a tecnologia para ajudar isso. Tá? E é assim no seu sistema de produção. A gente faz tudo, mais ou menos, tudo. Eu vou falar um exemplo para você, gestão de pasto. Tá? Eu vou te falar, nós estamos usando tecnologia de ponta, nós estamos usando SEMI, nós estamos usando nutrição de ponta, nós temos ionóforos hoje de tudo quanto é tipo, agem internamente no rumen, que a gente chama de nutrição ruminal, nutrição intrarruminal. Então nós temos ferramentas hoje de ponta no mundo. Só que a gente não olha para a base do nosso negócio, que é o que estamos ofertando para o animal do dia a dia comer. Tá? Então, a gente atrasa para entrar no pasto, que a gente fala que pasto bom é o pasto alto. Pasto alto, é. Tá? O animal tem que comer de cabeça erguida, existem paradigmas a serem derrubados e, na verdade, nós temos que ofertar folha de qualidade. Esse foi um trabalho que eu venho fazendo há mais de 30 anos. E o que a gente entende? Se quem cuida da tua fazenda é o José, o João, é o funcionário, tá? Normalmente pessoas sem preparo, dificilmente as fazendas dão treinamento para essa pessoa para ele manejar o pasto. Simplesmente o patrão vai lá e fala assim, não, eu quero que você maneja dessa altura, eu quero que você faz isso. Aí vai lá, vistoria fazendo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e começa a ficar bravo porque o cara não fez. Tá? O que a gente fez com isso? Nós colocamos um marcador de combustível no pasto.
a gente chama de fuxiqueiro. Aham. Tá? É como se fosse um marcador Dedo de combustível. Você hoje anda no teu carro, Gustavo, sem marcador de combustível? Não dá, não. Não tem condição de fazer isso. Tá? Principalmente se o carro é dividido em dois, você e a mulher. Ah, sim, não Um sabe quanto anda que e o ela outro andou, né? abastece. Tá? O outro anda mais um pouquinho do que andou, você fica na estrada. Aham. Tá? Então, a gente coloca um marcador de combustível e nivela a conversa para todo mundo. A gente tem que entender que coloca lá o tamanho ideal, que é 95% de intersecção e 50% de resíduo. Tá? Uhum. Então, a gente coloca o tamanho ideal no marcador e aí manejamos. E você vai chegar para o teu funcionário e falar, meu filho, você só vai fazer o seguinte, não tira do branco do fuxiqueiro. Eu quero ver o pasto nessa linha. Eu não quero ver o pasto nem abaixo disso e nem acima disso. E aí a gente maneja. E aí a gente consegue ter essa informação e a gente consegue trabalhar fazendo como um todo, ofertando pasto de qualidade e desempenhando mais. Pessoal, talvez vocês saibam, mas tem gente que não sabe e é importante ouvir. O pasto, ele é fundamental e essa altura da folha é fundamental também, porque se você deixa passar, ela pode não estar nutrindo adequadamente. Se você deixa muito curto, também. Exatamente. Né? Então, tem cada tipo de pastagem tem um tamanho ideal para trabalhar. E aí o fuxiqueiro, essa régua, é para cada tipo de pasto. Existe uma régua para cada tipo de pasto. E é uma ferramenta simples. Você pode pegar uma lasca velha na sua fazenda. Onde eu ando sempre na fazenda para ver todos os pastos? Eu ando por esse caminho. Coloca no meio do pasto de uma maneira que você vá ver. Uhum. Por isso que ele chama de fuxiqueiro. Quem criou foi um colega nosso do Goiás, o Armélio, que é um colega nosso. E num evento que nós estávamos falando, eu falei, Armélio, eu vou usar isso aí e vou colocar isso no meu sistema. Aí ele falou, pode usar, Marcos, isso aí a utilização dele, eu utilizo de forma diferente do que ele utiliza, mas o importante é que os funcionários, as pessoas da fazenda, manejem naquela altura, porque naquela altura, através de estudos, lógico, foram feitos isso, é onde eu vou estar ofertando mais folha de qualidade. O pasto passado perde proteína e perde energia, e o pasto rapado Não tem entra no nada processo de ainda. degradação, não tem mais nada para o animal comer. Uhum. Então aqui eu perco muito e aqui eu perco muito. É por isso que é Tá? importante estar nessa faixa. Por isso que é aí, importante né? estar nessa faixa. Se você conseguir manejar a fazenda, se você conseguir implementar isso, que é muito mais fácil. Qual que é a grande dificuldade de qualquer sistema de produção? É colocar a equipe para fazer. Então nós temos que transformar a tecnologia, que é um negócio complexo, em algo muito fácil. Para na ponta funcionar. Para na ponta funcionar. E é o que nós estamos trabalhando. Tá? A gente transformou algo que se falava em centímetros para entrada, centímetros para saída, altura de corte e isso, e o funcionário não vai conseguir fazer isso. Sim. No começo a gente comprava a régua, a gente chegou a comprar aquela régua da Embrapa, que é muito boa, tá? E distribuía para os funcionários. Eu lembro uma ocasião, eu tinha... Está lá no passo, esqueceu, lá na Só para você sede. ter uma ideia, na época, como é que a coisa era brava. Eu estava começando a minha carreira e eu tinha um Fiat 147, para você ter uma ideia da situação do caboclo. Tá? Eu tinha um Fiat 147. Eu fui lá e comprei 40 réguas dessas da Embrapa. Excelente, consigo manejar tranquilamente e distribuir nas fazendas que eu atendia. Tá? Com 20, 30 dias, na próxima vez que eu voltei da fazenda, eu não consegui achar nenhum funcionário usando aquela régua. Aí eu passei por uma treninha, coloquei o emblema da empresa, fiz tudo bonitinho e tal, e distribuí de novo. Agora vamos com a trena, que é mais fácil, você consegue andar no cavalo. Tá? Vamos com a trena, tal, vamos fazer isso? Usei a trena. Um belo dia eu estava andando numa fazenda, estava tendo uma obra, e eu olho lá uma trena minha lá na obra. Acabou. Tá? O fuxiqueiro não tem jeito. Você pega uma lasca velha, vai lá, finca no pasto, num lugar onde o patrão e o funcionário conseguem ouvir, conseguem enxergar. Tá? Por isso que ele chama fuxiqueiro. Sim. Porque ele vai incomodar, ele tem que incomodar, e ele incomoda todo mundo. Tá? E esse incômodo faz com que as pessoas não errem. Porque o cara vai levar bronca do patrão. E aí começa a ficar complicado, né? Então, porque o patrão chegar lá com uma trena, com uma régua para medir, talvez ele não faça isso. Agora, andando ali do próprio automóvel, ele já consegue ver. Com isso, Gustavo, o que você consegue fazer? O que você consegue enxergar? Só para você ter uma ideia, alguns dados são importantes. A média de ganho de peso de um boi numa fazenda, tá? No nosso meio, é de 300 gramas por dia. 300 gramas por dia. Nós tranquilamente conseguimos chegar a
500, 600 gramas por dia. Estou falando de um aumento. Um animal que está ganhando 300 gramas por dia. Dobrando a capacidade. Média ano. Tá? E eu estou conseguindo dobrar a velocidade. Ou seja, um animal que eu compraria, que eu estaria na recria, que ficaria 2 anos na minha propriedade, eu vou conseguir fazer com que ele fique 1 ano na minha propriedade. O que significa isso em custo? Para você ter uma ideia, hoje, só de vacina, nos custos de hoje, mais ou menos, fica em torno de 30, 40 reais por arroba produzida. E nós estamos reclamando do preço da arroba. Nós estamos reclamando do preço da arroba, que a arroba não está mais 300, e só aqui eu já vi uma vasa de 30, 40 reais a cada 100 gramas. E se você sair de 300 para 600, eu estou falando em mais de 100 reais de custo por arroba produzida. Significa que eu posso ser ineficiente com uma arroba de 300 e eu não vou ganhar tanto dinheiro quanto ser eficiente com uma arroba de 250. Então, se a gente aproveitar esse momento, que é um momento delicado, difícil, tirar força da onde não tem e reverter o processo dentro da nossa porteira, se a gente conseguir fazer isso, tá? E é um exercício próprio, cada um tem que buscar isso aí. Eu sei que é difícil, eu não vou falar que é fácil. Tá? E essa contaminação não ela é real. Realmente nós estamos vivendo um momento difícil, mas é um momento da gente buscar mais eficiência. O que eu quero falar para você é que essa eficiência está aí, está à disposição. E nós olha só, essa mudança que você está falando, ele não precisa comprar nada. Nada. Até a lasca ele pode usar uma lasca velha, ele só precisa comprar uma tinta de preferência para ambientes externos. Sim, para não descascar. E só. A gente está falando de uma mudança, gente, que é uma mudança só de manejo. Não tem que comprar nada, não tem que. Você não vai melhorar. Por enquanto, você não vai fazer nada. Você só vai fazer isso, adequar ao consumo de pastagem da tua propriedade, você já vai poder dobrar a velocidade, a produção. Você consegue dobrar a produção. E a gente fica desesperado, né, com a situação. Porque. Gente, é isso, é difícil e às vezes a gente está cego, a gente não vê o que a gente pode fazer da porteira para dentro. E aí é o momento de você pesquisar, né? Vai na internet, vai no YouTube, começa a pesquisar que vocês vão ver dicas, né? E vão ver informações como essa que a gente está passando aqui. Claro, você não vai fazer saindo de qualquer jeito, mas você já vai ter ideia quando você for conversar com um técnico qual é o caminho, né? É muito importante você ter essa propriedade, esse conhecimento dentro da tua cabeça para mudar o jogo. E isso você muda o jogo sem esforço nenhum, assim. É uma mudança de manejo. Sabe, Gustavo, assim, o que eu enxergo? Para a gente ter resultado, não só na pecuária, como na vida, tá? Você precisa de 2 coisas. Disciplina, tá? Tecnologia, nós temos hoje à disposição. Tá? E tem fazendas que implantam a tecnologia, mas não tem persistência, não tem a disciplina. Porque é o seguinte, se você implantar o sistema na fazenda e o patrão não cobrar do funcionário, não vai. Em 90 dias... O funcionário está acostumado a fazer a coisa de... A gente costuma dizer que é o seguinte, né? Numa equipe tem 20% de reativos, são aquelas pessoas que você vai colocar alguma coisa, não, já faço assim há tanto tempo. Tem 20% de receptivos, que são aqueles que vamos melhorar, que a cabeça é para melhor. E tem o restante que é neutro. Então, se você deixa essa pessoa que é negativa liderar a equipe toda, você está danado. Gustavo, e não existe um melhor momento para você ter essa mudança que num momento desse. Num momento que realmente eu preciso ser eficiente. E tem que ficar em cima, porque o pessoal está acostumado a lidar com a situação de um jeito e não quer mudar. Às vezes é zona de conforto. Tem que ficar em cima, a mudança vem de cima para baixo. Uma fazenda com uma arroba, uma fazenda com um animal que tem um GMD por volta de 300 gramas, são alguns indicadores que a gente, 300, 350, 200 gramas, 250, que é um padrão, ela vai produzir uma arroba na recria por 180, 190 reais até 200 reais. O que acontece? Quando você produz pouco, o teu custo fixo fica bem pertinho do teu faturamento. No final, o que você vai enxergar, mesmo se você não medir nada?
você vai enxergar que o teu negócio não está sobrando nada. Não dá dinheiro. Né? Não dá dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que pegar o meu faturamento e fazer ele descolar do meu custo fixo. E como é que você faz isso? Produzindo mais. Só que você tem que começar, mas todo ano de crise, como é que eu vou investir no meu negócio? Então, vamos começar a produzir mais com as atividades que não geram investimento. Isso que eu estou falando para vocês não gera investimento nenhum. Não gera investimento nenhum. Estou falando que para cada 100 gramas de GMD que você coloca, média ano, que você coloca no seu animal, você reduz o custo da arroba em 30, 40 reais. Se você sair de 300 gramas para 600 gramas, que é possível chegar a 600 gramas, tem várias Com mudança de manejo, coisa com mudança simples. de manejo, com disciplina, com cobrança, com foco no que você faz. É foco. E pasto exige o dia a dia. Pasto eu não posso simplesmente implantar isso aqui e esquecer. Você tem que cobrar sempre. Você tem que chegar, andar a fazenda no começo, olhar. Hoje nós temos um software de gestão. Nós trabalhamos em algumas fazendas com software. Fazendas maiores, a gente trabalha com software de gestão. Mas mesmo sem o software, se você cobrar dos teus funcionários, transformar em uma língua única essa conversa e fazê-los entenderem que todo mundo esteja no entendimento de que ofertar um bom alimento para o animal significa mais desempenho, você vai estar ganhando. Volto a falar, no momento certo de você olhar para a porteira para dentro, da porteira para fora, você não pode fazer muita coisa. E ao invés de você ficar reclamando, vamos promover mudanças. Você falou aquela frase, tá? Como é que você vai esperar coisas diferentes fazendo a mesma coisa? Tá? Então, é momento da gente entender que a base aumenta muito o nosso lucro. Tá? Nós temos que sair da grande premissa da pecuária. Pecuária não dá dinheiro porque o custo fixo dela está coladinho no faturamento. Meta para a crise é descolar o faturamento, não é cortar custo de produção. Todo mundo corta custo, inclusive o técnico. Tá? No momento desse, o primeiro que cai é o técnico. O serviço é o primeiro que é cortado. O serviço é o primeiro em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Mas, na verdade, nós temos que pensar diferente. Nós temos que buscar produzir mais. O quanto nós estamos produzindo? Vamos conhecer a nossa fazenda. Onde é que nós estamos hoje? Que pé que eu estou? Onde é que eu estou nessa conversa toda? Eu sou um sojeiro de 30 sacos por hectare, eu sou um sojeiro de 70. Você tem que entender onde você está. Se o negócio está ruim, provavelmente você está produzindo pouco. Tá? E se eu estou produzindo pouco, como é que eu vou aumentar essa produção num primeiro momento sem investir nada? Sim. Cuidando do seu pasto. Gente, ó, o que a gente está conversando aqui é importante, que o Marco está dizendo, né, que na média aqui a produção é de 5 arrobas por hectare. 4, 4, 5, nem chega a 5. 5 são os melhorzinhos. E pelo conhecimento dele de mercado e por tudo que ele tá vendo, ele está comentando com a gente que precisa ser acima de 10. Então, nesse momento, bate o desespero. Mas, meu Deus, eu produzo 5, como é que eu faço para produzir 10? Olha para dentro. Faz essa análise. Onde é que eu tô? Aquela coisa que o mineiro fala, um totô ou covô, né? Onde é que eu tô? Onde que eu tô e para onde que eu vou? Eu tô aqui. E a gente tem que olhar para dentro e ver como é que está essa questão. A gente está falando aqui de novo, vou reforçar. A gente está falando de uma mudança operacional só, que não tem custo nenhum, que vai dobrar a tua produção. Então, assim, tem coisas para fazer. A gente tem que descolar do sentimento de pessimismo, desse sentimento de desespero e olhar, porque tem como mudar fazendo coisas simples. Então, assim, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, eu estava fazendo aula de violão e esse meu professor também fazia aula de violão quando ele era mais novo e ele reclamava do violão dele. Ah, meu violão não tem marca, meu violão é ruim, meu violão não sei o quê, né? Aí o professor dele pegou o violão dele, tocou lindamente no violão, falou, antes de reclamar do violão, do equipamento, aprende a tocar direito. Porque a gente pode tirar muito mais daquele equipamento que a gente tem, né? A ideia é que você pode tirar muito mais da tua propriedade, você não está sabendo fazer isso. Então, procura conhecimento, porque é possível, só na mudança de gestão, de manejo, já melhorar bastante da propriedade. Tem que perguntar, bom, eu produzo 5, quero ir para 10, o que eu tenho que fazer? Primeiro, olha o que dá para fazer sem ter custo. Sabe o que é comum, Gustavo? O cara quer produzir mais. Então, vem o pessoal da nutrição, né, que eu me incluo nessa. E a primeira coisa, então vamos suplementar mais. Você quer aumentar a velocidade? Vamos suplementar mais, vamos dar mais ração.
Só que eu volto a falar. Se você está ofertando um capim com baixa qualidade, você está tendo um desempenho aí de 400, 500 gramas por dia. Se você ofertar um capim de alta qualidade, você vai ter um desempenho de 800 gramas a 1 quilo nas águas. Então são 600 gramas de diferença. Nenhum suplemento vai te dar essa diferença. Nenhum suplemento vai transformar um pasto ruim ou uma má oferta de capim para o teu animal, tá, num pasto bom ou numa boa oferta de capim. Então essa é a primeira coisa a estar enxergando. O volumoso é super importante. Fez a lição de casa. Estou trabalhando certinho essa oferta de volumoso? Estou. Aí nós vamos trabalhar a suplementação, que você tem mais um gap aí para você ganhar mais 300. Aí você vai começar a fazer outro tipo de conta, que é o seguinte, meu volumoso está ótimo. Aí qual a suplementação que eu vou fazer? Qual o custo disso? Se lá no final vai fechar a conta, aí que está a tua experiência para fazer isso. E hoje nós usamos a suplementação como remédio, remediando um mau manejo. Sim. Remediando um mau manejo. Aí você vai gastar muito aqui e não vai adiantar. O processo ele vem errado em todas as bases. O vendedor te vende sem conhecer teu pasto, você compra sem conhecer o pasto e entrega lá. Resolver. Aí o cara fala que está com um pastão, uma braquiária brisanta aí de 1 metro de altura, que é um capim totalmente passado. E as coisas acontecem não conforme você previu, não conforme foi vendido para você, não conforme você comprou. E aí você fica frustrado. E aí a pecuária é ruim. Tá? Volto a falar. Nós temos condições de chegar nessas 10 arrobas simplesmente ajustando o manejo. Nós temos condições de fazer um ajuste nutricional e passar de 15, 16, 17, 18 arrobas por hectare. E depois, aí sim, estou ganhando mais no meu negócio. O faturamento descolou do custo fixo. Quando eu faço isso, me sobra uma faixa de dinheiro para reinvestir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou reinvestir esse dinheiro em áreas mais degradadas, recuperando essas áreas, em estar colocando adubo, em aumentar a capacidade de suporte da fazenda. Eu estou criando na fazenda um ciclo de fartura de uma maneira simples e lógica. E o que é lógico? É começar pela base, começar gastando pouco, começar gastando nada. E o que se faz? Se faz o contrário. Eu quero acelerar, eu vou lá e soco ração. Eu vou lá e quero que a nutrição resolva o problema. Não estou falando que nutrição é ruim, ela é fundamental, mas eu trabalho uma nutrição bem trabalhada e com rentabilidade para o meu negócio a partir do momento em que eu consigo uma boa oferta forrageira. A partir desse momento, eu consigo trabalhar com eficiência e pagar qualquer conta. Eu só vou pagar as contas da minha fazenda quando o meu faturamento descolar do meu custo fixo. É isso que eu tenho que entender. E só existe uma maneira de fazer isso. Não é cortando custo, é aumentando a produção. Nós temos que mudar essa concepção na minha fazenda. Lógico, custo desnecessário, sim, é desnecessário sempre. Custa que nem unha, né? A gente tem que cortar sempre. Custa que nem unha, tem que ser cortado sempre. Mas não é essa a premissa num momento como esse. Então, mas aí é que tá, né? Aí, na hora que acontece um negócio desse, vou cortar custo. Aí vou cortar o técnico, Não, isso não é custo. Isso isso faz parte do negócio. Tem fazendas que a gente atende que tem áreas arrendadas para soja, por exemplo, e pagam bem. Tá? E que ele foi fechar a conta no final do ano e o negócio dele deu mais do que a soja. Arrendada. Falei, então, para que eu vou arrendar para soja? Sim, deixar o outro ganhar mais que eu na minha própria terra. Mas é para recuperar solo. Beleza, mas ele está entendendo que o negócio dele é competitivo. Ele está entendendo que ele pode melhorar e que ele pode crescer da maneira correta. Isso que é o mais importante. Mas uma primeira coisa, nós temos que saber aonde estamos. Nós temos que ter gestão do nosso negócio. Gestão é uma palavra genérica, bonita, chique, que todo mundo usa, mas é fácil. Não tenho... Pelo menos faz essa continha, entenda. Entenda. Não precisa de sistema, gente. Se você vende carne, tem que ter balança na propriedade, você tem que saber o que você produziu, quantas arrobas, quantos quilos de peso vivo eu produzi na minha área nesse ano, tá? Qual foi minha safra. Nós não sabemos o que nós produzimos. E a partir daí, para que lado eu vou? O que eu vou fazer? O que eu faço aqui com a minha fazenda? Não sei onde você está. Eu não sei se você está aqui ou está aqui. Tá? Mas nós temos que entender aonde estamos e sabemos hoje, temos conhecimento hoje, para entender que a gente consegue mudar isso de uma maneira fácil,
de uma maneira simples, começando pela base. Começando por onde não gasta. Vou aumentar meu faturamento, aumentando ele de uma forma que eu não tenha custo excedente para que isso ocorra. A partir daí, eu faço meu negócio girar. Sim. Como é que é, Marco, ver... Você faz um primeiro cliente, um cliente está vindo novo para você, né? E como é que é o processo lá na tua empresa? Como é que você trabalha com ele? Né, ele chegou por uma indicação, como é que é o passo a passo ali? Primeira coisa, eu quero conhecer. Conhecer. A gente tem que saber, a gente até brinca, a gente mexe na parte mais sensível do homem, que é o bolso, né? Então a gente tem que saber como é que é o negócio do cara, tá? Se ele vai ter caixa para poder prosseguir. Então, a primeira coisa que a gente tem que arrumar na vida da pessoa é a parte financeira. Não necessariamente da pessoa, mas do negócio dele em si. Eu preciso de um negócio sustentável. Eu não posso ter um negócio dando prejuízo e entender que esse negócio vai dar sequência. Se eu estou fechando no vermelho, 1, 2, 3 anos, no terceiro ano o cara fala, não brinco mais disso, não. Então a gente vai entender o negócio, a gente procura fazer uma visita à fazenda. Quer dizer, mais do que você dar ali a consultoria no pasto. Você analisa o negócio do cara, porque é um trabalho que não é de imediato. Porque muitas vezes, não vai dar resultado em 30 dias. Né? Ele quer um resultado. Ele tem capacidade de investimento, ele tem capacidade de acelerar. Ele pode fazer 2 etapas ao mesmo tempo. Ele pode cuidar do pasto, ele pode suplementar junto com isso. Ele pode investir em genética. Então, o que nós vamos fazer disso tudo? Então, a gente tem que conhecer o perfil desse produtor, o perfil. Como é que nós vamos agir nesse trabalho? Discutir, conversar bastante, ver o que ele quer. Logicamente que todo mundo dentro de uma propriedade tem sonhos, tem anseios. Nem todo mundo pensa a mesma coisa. Eu não quero só ganhar dinheiro. Tem que fazer a gestão das expectativas. Fazenda é um negócio diferente até do que uma certa empresa qualquer. Que fazenda, a pessoa coloca a vida nela. O fazendeiro é uma pessoa que vive a fazenda, tá? Que tem paixões. A gente pode fazer a paixão dar dinheiro, desde que essa paixão seja cuidada com eficiência. Tá? Eu adoro a raça X, Y, Z. Beleza, vamos produzir com essa raça, mas vamos fazer isso com eficiência. Quer seja geneticamente, tratando isso, identificando os animais bons, fazendo uma seleção, enfim, trabalhando para que eu tenha eficiência. Tá? E volto a falar, hoje a eficiência tem número. Hoje você consegue quantificar a eficiência genética. Então você não precisa só, entre aspas, no zóio, ver o que é boi bom, o que é boi ruim. Inclusive a gente erra muito nisso. Sim. Então nós temos que entender o que nós queremos, inclusive com paixões. Eu quero criar boi preto. Beleza, você quer criar boi preto, ou boi azul, ou boi amarelo? Não interessa, tá? Vamos ser eficientes fazendo isso? Aí nós vamos buscar eficiência. Só que eficiência, para mim, começa na base. Posso fazer 2, 3, 4 etapas ao mesmo tempo, mas a base tem que ser bem feita. E é o que muitos grandes projetos hoje esquecem, da base bem feita. Nós não podemos esquecer isso. Sim. Tem que fazer o feijão com arroz para passar para a mistura depois. Tem que fazer o feijão com arroz para passar para a mistura. E você, então, ajuda a identificar esses pontos, né? Porque, às vezes, você pega um cliente que está num momento muito difícil, que não tem investimento para fazer, você vai trabalhar ali com nessas mudanças operacionais que ele pode atender imediatamente. Tem também o cliente que chega, que ele tem capacidade de investimento, e aí só vai ver a velocidade que isso vai acontecer. Tem fazendas que a gente pega de início, que a pessoa está numa situação financeira, inclusive, difícil. Tá? Aí ele foi lá e tentou uma agricultura, não se deu bem, contraiu uma dívida, tá? Trouxe isso para dentro do negócio dele. Então, o negócio dele... Então, muitas vezes, a gente tem que fechar o olho para o que é técnico e entrar primeiro no financeiro. No negócio. Arrumar a vida. Porque as duas coisas têm que andar juntas, Gustavo. Se eu tiver meu negócio descolado da minha parte técnica, eu não consigo sobreviver às vezes. Então, a gente primeiro tem que ajustar, às vezes, em algumas situações, essa parte financeira, deixar saudável o fluxo de caixa dele, para que ele possa dar sequência no negócio. Tá? Muitos bons negócios saem, desaparecem, não porque são negócios ruins, não porque esteja sendo mal conduzido, com má condução, mas porque não tem fluxo de caixa. Então a gente tem que entender, eu quase sempre eu entro nessa parte de gestão, porque é importante nós não podemos descolar isso.
Se a gente descolar isso, a gente está cometendo um erro técnico porque às muito vezes grande. você vai precisar fazer um planejamento médio prazo, né? Porque o passo não se arruma, né? Não se arruma de uma hora para outra. Então, ele vai precisar ter recurso no dia a dia, mês a mês, para poder chegar naquele ponto. E é por isso que entra Às vezes chega um cliente para financeira. ele e fala, eu quero adubar, quero aumentar a carga, quero fazer isso. Aí você começa a entrar no negócio do cara, tá? Primeiro que existe muito erro de manejo. Uhum. E depois que a coisa não se... O negócio dele não permite que seja feito dessa maneira. Então, nós montamos um plano, eu monto um plano de trabalho para ele, do que ele vai seguir para que ele possa ter sua saúde financeira e aí, tecnicamente, agir corretamente. E essas coisas têm que andar juntas. Não tem E é como muito ser importante esse tipo essa consultoria que você presta, Marco, muito importante, porque às vezes o pecuarista ele está com um problema e o cara fala, tem que fazer tal coisa. Não, mas eu vim de uma... de orelhada, antigamente, né? Você tem que fazer tal coisa. Antigamente tinha uma premissa que eles falavam assim, tem 3 coisas que quebram um fazendeiro, tá? Arado, adubo e filho agrônomo. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa vem com sede de querer fazer muita coisa. E volto a falar, como é que você controla isso? Como é que você ajusta isso? Tá? Simplesmente não descolando o lado administrativo do lado técnico. Eu vim da administração de empresas, né? E eu vi meu pai quebrar. Nós quebramos, nós ficamos no zero, por falta de gestão. Por falta de gestão. Então, esse aprendizado eu tive e esse medo eu carrego para as fazendas. Então, eu me preocupo muito com a parte financeira do negócio. Antes de botar a mão no bolso do meu cliente, eu quero saber se é possível, se isso é a melhor maneira de ser feita, se a gente está conseguindo. Porque muitas vezes se fala em adubação de pasto, vou aumentar a capacidade de suporte, sistemas. Hoje se fala em vários sistemas de pastagem que estão retornando por aí e tal. Enfim, se pensa em muitos investimentos, mas não se preocupam em saber como é que está sendo esse negócio. Isso aqui eu vou conseguir manter isso no teu fluxo de caixa? Ele vai ser sustentável para você? Eu vou conseguir ano que vem, tá? Então, eu procuro fazer essa fazenda que vai entrar na parceria nossa, começar a entender que ele tem que fazer um orçamento, de preferência bianual, que ele tem que fazer um orçamento, que é importante ele entender o que ele vai faturar no ano, e é pelo que ele vai faturar no ano que eu posso falar para ele o que ele vai gastar e o que ele vai investir. Justamente o que você diz é essa previsão, esse cálculo de, né, como é que está a arroba agora, como é que está o custo agora, e faz uma previsão. A gente começa assim, bom, o que você vai vender esse ano? Como é que está a previsão de venda? Então eu vou lá e coloco nessa fazenda já o faturamento. Tá? Uma arroba desse valor, tal, produzindo isso, vai dar tanto. Você vai ter um faturamento X. Meu custo é tanto. A gente determina, isso é fácil. E a maioria tem, que são seus custos fixos. E aí sobra um gap ou não. Se isso tiver deficitário, nós temos que arrumar. Se isso não tiver deficitário e sobrar um gap, é esse gap aqui, é essa diferença de faturamento entre o meu custo fixo e o que eu faturo, que eu vou poder investir. Então, a minha velocidade de crescimento ou de adoção de tecnologias depende muito dessa previsão orçamentária. Eu não posso descolar uma coisa da outra. Eu não faço tecnologia sem gestão. Não existe isso. Até existe. Mas é um tiro no pé bem dado. Sim. Porque a gente não está enxergando o nosso negócio. Você tem que enxergar o teu negócio para poder tomar decisão. É muito importante isso. É isso aí. E é esse trabalho aí que você faz na tua empresa. Esse trabalho que a gente faz. É muito bacana esse isso. trabalho que a gente faz. Eu sou especialista em pasto e nutrição, Uhum. mas eu vim da administração de empresas e a gente acaba fazendo tudo nas fazendas. É um trabalho completo. A gente Pelo que acaba você está dizendo é isso. Você acaba... analisa toda a parte financeira porque é fundamental, né? Porque às vezes o pecuarista, além dessa distância do custo com o rendimento poder ser investido, às vezes ele tem um recurso, fala, não, eu quero acelerar. Aí você também trabalha com a aceleração. A gente trabalha com aceleração. Uhum. Tá? E, é fantástico essa visão, esse trabalho, porque é além só de falar, você precisa adubar, você precisa fazer tal coisa. Não, é a gestão do negócio. Eu volto a falar, é o filho agrônomo empolgado que chega aqui querendo fazer e o pai não deixa fazer. Mas ele não entende que o pai é que está controlando o fluxo de caixa do negócio. Pode ser instintivo, pode não estar sendo um negócio totalmente tecnificado e amostra, mas ele sabe qual que é a profundidade do bolso dele. Exatamente. E é muito importante, a gente não pode não levar isso em consideração. Então a gente chega às vezes
um técnico novo chega empolgado querendo fazer, já vi muitos projetos se iniciando. Aqui nós vamos fazer isso, e de repente morrendo. Por quê? Falta de planejamento. Falta de casar o que é técnico com o que é financeiro. É fundamental, né? Fundamental. Para o trabalho acontecer, né? No período de precisa de 6 meses. E eu sou sincero, muitas das vezes o financeiro tem que sobressair ao técnico. A gente suspende muita coisa para que aconteça e essa pessoa possa dormir. Porque não é bacana ver, Marco, a cara de alívio do pecuarista quando a coisa dá certo? Isso né? É Eu acho que a satisfação é muito grande quando você olha e fala, tá vendo como deu certo? Chega no final do primeiro processo, respira aliviada, falando, pô, hoje melhorou. nós estamos vivendo uma crise. Na pecuária, já há alguns anos, ela vem, tanto é que o abate de fêmeas ele está expressivo e já faz algum tempo. Nós estamos chegando num limite, por isso que você falou, inclusive, que é cíclico. Provavelmente, ano que vem, a gente começa a reverter esse processo. A gente estava falando disso ontem, né? Que na hora que aperta, começa a matar as matrizes, né? E isso já vem acontecendo de 4 para 5 anos, isso já vem acontecendo sistematicamente. E esse ano foi um dos anos que mais se abateu fêmea. Me passaram esse número, eu não tenho ele de cabeça, mas foi um ano a Tatiana ontem estava falando com a gente aqui que é justamente isso. Ela falou, ó, a matriz é a coisa mais importante que você tem, né, da criação, é a tua matriz. Você não pode cuidar esse número vem caindo, esse número vem caindo. Então, porque se você, desculpa interromper, já interrompendo, mas se você faz isso, você está tirando da tua propriedade a capacidade de continuidade, de produzir. Então, aí você fica mais ainda à mercê do mercado. Por quê? Porque na hora que você tiver que comprar de novo para engordar ou para recria, você vai ter que fazer no preço do mercado. Mas sabe qual que é o caminho desse produtor? Ele já não vai mais conseguir comprar essa matriz. Aí ele vai arrendar essa parte. Aí a pecuária está diminuindo em todas as regiões em função disso. Ele vai arrendar para soja, ele vai arrendar para cana, ele vai arrendar para eucalipto, depende da região onde ele se encontra. Tá? Ele vai arrendar essa parte. E o que veio acontecendo? A agricultura, principalmente a agricultura, que sofreu nesses últimos 2 anos, principalmente nesse ano, uma queda de preço enorme. Aí nós começamos a enxergar a seguinte diferença. Quem pisou no acelerador? Tá muito bom o negócio. Muita gente entrou no banco, fez financiamento numa soja de R$170 e hoje a soja está 100, 110, 120. Em algumas regiões 80, 90. Então, a alavancagem dele aumentou muito em tamanho. Muito em tamanho. Tá? Quem não for eficiente nesse processo e vivendo isso, vai sair do negócio. Vai sair do mercado. Então, esse vai ser o momento em que os eficientes vão ficar e os ineficientes vão sair. Nós estamos vivendo esse momento. Na pecuária e na agricultura. Na pecuária, ele está arrendando para soja, ele está arrendando para cana, ele está arrendando. Então, a gente vê fazendas de 1.000 hectares que esse ano vai arrendar 200, ano que vem vai arrendar mais 300, daqui 3, 4 anos ele tem lá um rebanhozinho pequeno que não se justifica estar mantendo. Acaba de passar para a agricultura. Tá? A gente tem uma impressão de que quem ficar vai colher bons frutos. Tá? Ainda tem toda essa questão de economia. Nossa economia ela realmente está muito ruim, está andando de lado para trás. Né? Mas o mercado mundial sinaliza que ano que vem é ano de virada na pecuária. Então tem muita gente já se preocupando e a gente orientando isso em manter estoque alto, para que na virada ele possa estar ganhando. Está ganhando bastante, exatamente. Ganhando. E tem que tomar muito cuidado com o que você vai se desfazer agora, porque vai fazer falta. Vai fazer falta. Vai ficar caro ano que vem. E aí assim, né, você se desfaz de matriz ou de... E aí na hora que você está lá no ano que vem, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Então calma, é um ciclo, calma, respira, toma a decisão com calma, porque é cíclico, tudo é cíclico, né? A gente vê o pessoal no mercado, né, mercado financeiro, que está 30, 40, 60 anos no mercado, sobe, desce, depois sobe, depois desce, depois sobe, tem que estar preparado. Para o nosso bem, em termos de saúde mental, tá? Não é um momento de se preocupar com o mercado. É o momento de se preocupar em como seremos mais eficientes para enfrentar esse mercado.
Tá? E aí você sai ganhando, porque se você ganhou em eficiência, a hora que o mercado fica bom, a tua margem é muito maior. Sim. Então, se eu saio de uma arroba produzida de 180, 190 reais na Recria, vou para uma arroba produzida de 120, 130, tá? Reduzir 20, 30% do meu custo de produção por eficiência, automaticamente eu estou mais preparado para o momento de Na hora que vier, vai arrebentar. Tá? Então, essa é uma preocupação que deveria estar mais, inclusive, nos sentimos melhor fazendo É o isso. posicionamento da mente, né? Quando você... Porque no mercado financeiro o pessoal, né, se desespera na hora que tem a queda. Tem gente que adora, porque é a hora que ele faz a compra das ações baratas, né? A hora que ele enche o balde. E volta a falar. Porque vai subir, Gustavo, vai voltar. E é tão simples a gente fazer essa mudança. É tão simples, a gente só temos que entender, tá? Na pecuária, hoje, o gargalo para mim ganhar ou perder dinheiro, tá? É a recria. É lá que eu tenho um espaço, um gap enorme, em que eu posso baixar a arroba produzida em quase 100 reais, se eu tiver muito ineficiente, tá? Mas em 50, 60 eu posso abaixar. E é esses mesmos 100 reais, 50, 60, que teoricamente nós perdemos lá no valor venal da arroba, que é no negócio. Então, vamos estar olhando para dentro da nossa porteira, vamos caprichar mais no que nós estamos fazendo. Vamos começar a adotar tecnologias que possam nos dar essa eficiência. Eu volto a falar, você não vai gastar nada para você manejar. Você só tem que criar um processo na tua fazenda. Treinar as pessoas. Treinar as pessoas, criar um processo. Pegar aquele monte de lasca-velha e distribuir na fazenda. Tá? Pronto. Montei um sistema de produção altamente eficiente. E que eu vou ganhar em desempenho. Sim. Uma mudança que é crível, é possível e é fácil de fazer. É fácil de fazer. Difícil é não ter dinheiro para fazer, né, melhorar adubo. Agora isso é uma coisa. E é um negócio impressionante, Gustavo. A gente vê erros de manejo em fazendas que usam mais tecnologia. Por exemplo, integração lavoura-pecuária, que é a tônica do momento. Pô, integração lavoura. Maravilha, o cara planta soja, colhe a soja. Colheu a soja, ele planta o capim. Plantou o capim, tá? Eu não deixo de reconhecer que foi um trampo danado. A cultura da soja é uma cultura exigente. Teve trato cultural, teve isso, teve colheita, que é um desgaste. A hora que o cara colhe e planta o capim, parece que ele dá aquela relaxada. Aí é o momento do cara... Aí vai pela força da natureza. Você pode conversar. Você pode, é o momento dele pegar a mulher e ir para a praia. É o momento dele... É onde ele vai relaxar, porque ele trabalhou muito nessa fase anterior. É o momento que ele vai relaxar. E se ele relaxa 30 dias numa área corrigida, com um capinzinho novo, como aqui, por exemplo, está chovendo bastante, está chovendo no Brasil inteiro agora, nesse momento. Tá? O que vai acontecer? A hora que ele for entrar num pasto de integração, esse pasto já vai estar passado. Tá? Ou seja, você pega uma braquiária brisanta, uma braquiária resistente de 1 metro de altura, o cara acha bonito, tira foto, manda no Facebook, tá uma maravilha. Só que é um pasto passado. Se ele for realmente mensurar o que esses animais ganham nessa área, eles vão ganhar 500, 600 gramas. Não é para um animal ganhar 500 gramas num pasto de integração. Ele tem que ganhar mais. Porque, é claro, você aproveitou justamente a riqueza que a terra ganhou com a soja para o pasto vir. E a sugestão é um protocolozinho tão simples. O que eu falo para todo mundo? Plantou o capim, deu 6 folhinhas, vai lá e já vê toda a parte de bebedouro e cerca. Resolve. Tá? Resolvido isso, implanta o marcador de manejo. Chegou na metade, coloca o gado. Não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. Mas por que é isso, né? Porque assim, eu vejo também da história dos meus avós e tal, o pessoal não se preocupa, né, com o pasto. É assim, é isso que você falou. A soja tá toda hora ali em cima olhando, mas o pasto também é uma planta. Sabe quais são as épocas em que mais ocorrem erros de manejo? Por exemplo, eu tenho uma fazenda de cria, que eu preciso de um pasto com qualidade na pré-monta. Na hora que eu vou começar a estação de monta, tá? Então, vamos lá. Maio e novembro são os meses de vacina. Ali, todos os funcionários da fazenda vão estar no curral. Eu não tenho manejo de pasto, porque está todo mundo no curral. Então, no momento de extrema exigência, que é novembro, que eu estou começando a estação de monta na maioria das fazendas, eu não tenho manejo.
Então eu tenho vaca em pasto rapado, eu tenho vaca em pasto passado, o manejo está horrível, eu não me preocupo com a oferta desses animais. E a hora O que acaba acontecendo com isso? Se eu alimento pior a minha vaca, o que vai acontecer? Eu vou atrasar a minha reconcepção, eu vou atrasar a prenhez dela. Então meu bezerro, ao invés de nascer no cedo, vai nascer no tarde. Vai se desmamar um bezerro mais leve e assim por diante. Passa a ser uma sequência. Que loucura, né? E é um detalhe, porque assim, tá tudo lá à disposição. O pasto lá, tá tudo lá. É só o manejo. Ele errou no ponto de colheita. Atrasa a concepção, meu Deus. Eu costumo falar, Gustavo, que manejo de pasto, ele tem assim, que entender que é uma fruta madura. Se você planta manga, você não vai deixar a manga cair do pé para depois colher. Tá? Se você planta banana, você não vai deixar cair do pé. Mas você tem que plantar, você tem que colher antes verde ainda, porque sabe que vai amadurecer no processo. O pasto todo mundo deixa cair do pé. Todo mundo deixa cair do pé. Principalmente áreas de tecnologia, integração, pivô central. Eu canso de ver erro de manejo. Eu sou chamado para atender essas fazendas. Então, mas não tem desempenho. O que está acontecendo? Está acontecendo que você errou no manejo. Você entrou atrasado. Aí a gente vai, fala todo o treinamento, mostra a importância da oferta, a importância de você estar ofertando um pasto de qualidade. E tudo isso significa time de colheita. Mas é difícil. Coloca o fuxiqueiro e não deixa ninguém sair do branco. Tem coisa mais fácil que isso? Não tem. Não tem. Então, o que nós quisemos é transformar uma linguagem difícil, que é a tecnologia, na linguagem fácil, da propriedade. Que qualquer peão consegue. Para isso, o que você precisa? Iniciativa e processo. Persistência. Se você tiver isso, implantar o processo na fazenda, o pasto está resolvido. E Marco, o que te faz brilhar os olhos hoje no teu trabalho? O que é a coisa que te dá mais sensação de prazer, a sensação de... Quando eu fecho um resultado de uma fazenda e eu vejo que nós fomos eficientes, assim, principalmente financeiramente, que sobrou dinheiro, que eu estou vendo esse fazendeiro crescer, essa propriedade crescer e que o resultado do nosso trabalho acabou resultando em tudo isso. Ou seja, indicadores altos somados a um financeiro bom. Tá? É aquele gol que a gente faz, que faz brilhar os olhos. Né? É quando bacana. A gente vê o resultado do nosso trabalho materializado. E qual que é o resultado do nosso trabalho materializado? É o fazendeiro ganhar dinheiro. Tá? Quando eu vejo o fazendeiro ganhar dinheiro, mesmo em época de crise, porque mesmo nessa época de crise, tem gente ganhando dinheiro. Sim. Baseado na eficiência. Então, quando a gente vê um fazendeiro equacionando a sua fazenda, enxergando que melhorou e ganhando dinheiro, a gente fica feliz com isso. Esse é o que faz meu olho brilhar, isso que deixa a gente... Isso é muito bacana. Satisfeito. E, Marco, eu quero te agradecer, a gente está chegando no final aqui. Deixa, por favor, os teus contatos, o contato da Pecuarize e deixa aqui da região nossa, você também atende outras regiões, né? Por favor, conta um pouquinho como é que faz para te entrar em contato contigo. Meu nome é Marco Gambale, tem Instagram, Facebook, nesse nome. Meu telefone de contato é 18 981 15 9733, tá? Aí entra em contato com a gente, que a gente vai retornar, vai atender, vai encontrar o melhor caminho para que a gente possa estar ajudando no que for possível essas fazendas, né? É isso aí. Então é isso aí. É um trabalho magnífico. Marco, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo esse tempo de conversa, pela experiência que a gente teve aqui contigo, a facilidade de se virar o jogo, né, que você deixou demonstrado aqui, que é uma mudança de manejo, para todo mundo olhar isso, se orientar a isso e fazer essa mudança. E muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Gustavo. Prazer enorme te conhecer e conhecer teu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. É isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula hoje que a gente teve com o Marco aqui. E não esqueça de clicar no sininho para ser alertado. Siga a gente. Divulga esse material com os teus amigos, com os outros pecuaristas que você conhece. E na hora de comprar e vender animais, use o Negócio Animal. É para você fazer negócios com segurança, é uma plataforma com segurança para você vender e comprar seus animais. Um grande abraço e até a próxima!